Vamos receber com carinho o pastor Ronald, dando um lindo aplauso ao Senhor Jesus, juntamente com a sua esposa, pastora. Vem, pastora, aqui com ele. Esse casal, vem, pastora, por favor. Esse casal que nós admiramos, respeitamos e sabemos que são pessoas que Deus levantou com esse propósito de abençoar famílias. Você sabia que tem gente que entra assim porque acha que é moda, acha que é bonito, né? E não sabe o preço que paga. Mas bonito mesmo é ver quando Deus levanta pessoas assim. Nós admiramos vocês, por isso que vocês estão sempre aqui nesse altar, porque sabemos que vocês são de Deus. Deus abençoe. Está funcionando aí? Amém. Está funcionando direitinho? Estão me ouvindo aí? Que vocês ouçam a voz de Deus. Não espere nada de mim, espere tudo de Deus. O Pai está em casa. O Pai está em casa. É interessante que eu sempre que tenho um convite, né? Porque é pastor, né, irmãos? A gente vai orando e pedindo ao Espírito de Deus que nos dê a direção. Já vão sentar, só um pouquinho só. Qualquer dia a gente faz o culto ao contrário, pastor sentado e o povo em pé. Mas o Espírito de Deus me deu uma palavra muito precisa para essa manhã. Não vou precisar de muito tempo, pouco tempo. Mas que você abra o teu coração, teus ouvidos sejam submissos à ministração da sã doutrina do Senhor. Que se tu receberes tudo que Deus tem para você, com certeza, dia 1º de setembro, primeiro dia do mês de Elu, um mês onde Moisés recebeu pela segunda vez a tábua da lei, ficou 40 dias. Esse mês é um mês de novos começos, de novas oportunidades. Samuel, viu? 1 Samuel, nós vamos ler um versículo. 1 Samuel, capítulo 1, verso 18. Sou o pastor Ronald de Campos, como foi falado, minha esposa a pastora Léa. Sou pastor e co-pastor há 20 anos. E nesse ano Deus me mandou sair da minha igreja e começar a estar na igreja dele. Então agora nós estamos viajando pelo Brasil com um ministério voltado para famílias e principalmente para a família de líderes. Ministério de transformação ministerial, onde nós estaremos trabalhando por trás dos altares. Tratando aqueles que sobem no altar e que muitas vezes não são tratados. Aqueles que curam e muitas vezes precisam ser curados. Aqueles que abençoam e precisam ser abençoados. Peço as suas orações pela Escola de Transformação Ministerial, que é um ministério que Deus me deu esse ano, porque Ele já estava me tirando da frente do meu ministério, onde fui por 17 anos presidente, ainda sou, mas estou transferindo. Tenho discípulos ainda, mas Deus me mandou estar na igreja dele. Deus falou: saia da sua igreja e venha para a minha igreja. Peço que vocês orem por mim, porque agora nós estamos indo até líderes, até pastores de ministério, ajudando eles a renovar sua mente e acreditar que o Senhor é com eles. E às vezes, quando necessário, curando até casamentos. Peço as suas orações em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 18 diz assim: e disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Verso 19: e levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a ambos. Eucana já conhecia, né, irmão? Você está entendendo o que aconteceu entre Eucana e... que a Bíblia às vezes ela, né? Ela dá uma floreada nas coisas, mas o marido e a mulher, já entenderam, né, irmão? Então tá bom. Como disse a irmã aqui, eles praticaram durante um ano, e Deus
deu o sim para eles, né, irmão? Você tem que fazer a tua parte, né? E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Pode sentar. O pastor está lá embaixo. Eu só queria dizer uma coisa. Quando eu ouvi o pastor Vanderlei falando sobre o irmão aqui que está indo para Brasília, né? Ele disse que ainda tem 6 meses aí pela frente, ele vai continuar orando, quem sabe Deus muda o negócio. Realmente Deus pode fazer. Mas ouça uma coisa que eu vou te dizer. Isso é coração de pai. O pai, para largar os filhos é difícil. Sabe que tem que deixar voar. Mas quando é pai, não solta de qualquer jeito. Líder não se preocupa com você. Pai quer ver o seu bem e o seu futuro. A igreja no Brasil não precisa de líderes. A igreja no Brasil precisa de paternidade espiritual. Ainda estou procurando, se vocês acharem, me avise, um versículo na Bíblia que fale Deus dizendo a você, líder. Eu ainda não vi esse versículo. Deus sempre fala com homens, mulheres. A Bíblia se refere a homens de Deus, profetas, pastores, pais, família. O Brasil precisa de paternidade. A palavra do Senhor em Tiago, quando diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, você pensa que a questão ali é financeira, não, a questão ali é familiar. O que falta para uma viúva? O que falta para um órfão? A verdadeira religião é a família. A verdadeira religião é a família. Porque não adianta você chegar lá, dar uma comida e sair. Aquela viúva, aquele órfão, precisa de um cabeça, precisa de uma paternidade, precisa de um homem, precisa de alguém que ajude. Então você conhece uma viúva, conhece um órfão, você vai ser um instrumento de Deus para dar um rumo para aquela família. De acordo com o seu gosto, do seu coração. Filho não, filho fica com o pai. E o filho pode estar a centenas de quilômetros, mas ele sabe, eu tenho um pai, eu tenho uma cobertura espiritual. E às vezes tem ovelhas que não entendem quando o pastor está falando algo para elas mais duro, mais incisivo. É porque líder ele quer dar uma direção geral. Pai, ele se preocupa com um por um. E às vezes o pai tem que falar mais duro, tem que ser mais incisivo, porque o pai ama o filho. Nem toda ovelha sabe ser filho. Então eu quero glorificar a Deus, porque nessa igreja existe uma paternidade espiritual. E eu estava meditando em relação a este culto, e o Senhor falava ao meu coração sobre geração. Porque é o culto da família. E eu me lembro lá de Gálatas capítulo 4, versículo 19, aonde Paulo, como um pai, é um capítulo todo que fala sobre filhos. Se fala de filho é porque tem um pai falando. Porque Paulo, antes de apóstolo, ele era um pai espiritual, ele gerava igrejas, ele gerava filhos. Entende? Para você gerar a igreja, primeiro você gera filhos, porque uma igreja é composta por filhos. A igreja é a família. E Paulo disse que ele sentia dores de parto, até ver a igreja de Gálatas gerada em Cristo Jesus. Ele sentia dores de parto para gerar aqueles filhos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Dores de parto. Uma luta, uma batalha espiritual. Pregando a palavra, ensinando, cuidando, intercedendo nas madrugadas. Porque uma coisa é você pregar a palavra, soltar a palavra, outra coisa é você gerar uma vida. Outra coisa é você discipular uma vida. Ou uma coisa é você entregar uma palavra que esteja debaixo da visão que Deus deu a esse lugar e que venha colaborar para que a igreja continue sendo fortalecida e que os filhos tenham uma palavra na direção daquilo que é a vontade de Deus. Eu não posso chegar aqui e falar algo ou bater contra nada que Deus esteja estabelecendo. Por isso é muito importante que você tenha respeito. E eu venho com muito respeito a esse altar. Aliás, eu subo qualquer altar com muito respeito.
porque é a obra do Senhor. E gerar filhos não é fácil. Demanda tempo, demanda investimento, demanda intercessão, demanda cuidado. Eu estava outro dia ministrando um casal, tem um casal de discípulos que uma vez por mês eu estou na casa deles, e eu estava conversando sobre um filho que eles têm, e que estava vindo muito bem, e de repente, não se pode elogiar. O filho outro dia faz tudo certinho, ele faz do jeito que você está falando, no outro dia parece até que esqueceu tudo. Aí às vezes os pais entram em crise, né? Meu Deus, mas eu estou falando todo dia, parece que não entra na cabeça desse menino, porque está gerando. E nenhum pai de verdade, né? Mãe, vai deixar o seu filho, ele vai continuar investindo, corrigindo, porque Deus que é pai, corrige aqueles a quem Ele ama. Amém ou não? E Ele vai continuar investindo até ver aquele filho crescer e como uma águia poder sair do ninho e dar os seus próprios voos. Só quero dizer para você, órfão que está aqui, órfão humanamente falando, quem sabe chegou algum órfão espiritual aqui. A palavra do Senhor diz que mesmo que a mãe se esqueça do seu filho, eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Você tem um pai, e eu quero declarar que você está num lugar onde você está debaixo de uma cobertura espiritual, de uma paternidade espiritual nesse lugar. Então tudo que te faltou no teu passado, da tua família, o pai que está nesse lugar te dá uma família espiritual nesse lugar. Então Deus não deixa faltar nada para nenhum de vocês que estão aqui. Por isso que a igreja é um lugar tão sério, irmãos, que é um lugar de cura, de traumas do passado. Você encontra o que você não tinha. Você não teve um pai, você encontra um pai. Você não teve uma mãe, você encontra a mãe. Se você não tinha uma família, você encontra uma família. Por isso que a igreja no Brasil não precisa de líderes, não precisa apenas de templos. A igreja no Brasil precisa de paternidade, precisa de família. Toda igreja, antes de ser um templo, tem que ser uma família espiritual. E Paulo gerava, ele dizia que sentia dores, porque é uma luta mesmo para gerar. É uma batalha para gerar. Tem um tempo para gerar. Essa passagem de Ana, você imagina, Ana esperou 24 anos pela sua promessa. Porque às vezes nós não temos a noção de tempo na Bíblia, né? A irmã falou de 1 ano. Você sabe, porque é interessante, preste atenção. Quando você está esperando algo, parece que o tempo passa em slow motion. A pessoa conta, ela contou a data. E Deus é tão bom que na data que ela contou, que era uma data de perda, se tornou uma data de restituição. Só que ouça uma coisa, você não perde nada. Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que Deus te dá é para devolver para ele. Porque no céu, porque para Deus, você e teus filhos são filhos dele. Você tem um filho lá, que um dia quando estivermos na glória, como disse Davi, ele não pode vir aqui, mas um dia irei lá. Porque antes de ter a estrutura física, nós somos espírito, e só é gerado se o espírito veio de Deus, e o espírito voltou para ele. O pai só pegou de volta na hora que ele quis. Deu para entender? Ana esperou 24 anos. Ana aguardou 24 anos. Ana orou 24 anos. Ana chorou, Ana clamou, Ana fez voto, Ana buscou, ano após ano buscando no templo. E é interessante que pessoas em 24 dias já querem desistir. Eu estou aqui nesta manhã dizendo para você, não importa o tempo que você está esperando.
o Deus que te prometeu, a promessa dele vai se cumprir, não importa quantos anos você tenha. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele disse para Sara: acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? É que às vezes parece que as histórias bíblicas são só para aquele tempo, né? Mas você pode dizer que o teu pai é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Então o que ele fez lá e faz aqui. O que ele fez ontem, ele faz hoje. A mesmíssima obra. Porque o meu Deus continua sendo Deus. O meu Pai continua sendo Pai. E o poder dele não alterou. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então nesta manhã você pode crer que ele pode fazer tudo o que ele quiser na sua vida. Basta que você creia. O que eu quero te dizer é que você não desista de gerar o seu milagre, ou seja, de continuar buscando o seu milagre. Estava falando aqui, né, brincando, o tamanho da barriga da irmã. Se não tem uns 2 ou 3 ali, vem um armarinho aí. Quando você vai ler lá atrás, na história de Elias, de Tisbe, é interessante que, lá atrás não, depois, a história de Elias, de Tisbe, Elias, para alguns judeus, ele foi um dos primeiros alunos da escola dos profetas, que Samuel começou, porque Samuel foi entregue no templo, né? Aí depois viram que Samuel foi entregue no templo, começou a ser um auxiliar do profeta, e viram o que aconteceu na vida de Samuel. As hebreias também começaram a trazer seus filhos para serem criados pelo sacerdote, paternidade espiritual, né? E aí foram inauguradas escolas de profetas, que Elias teria sido um dos alunos, porque foi gerado por Deus através de alguém, porque Deus usa pessoas, porque Deus escolheu assim, gerar um através da paternidade de outros, e daqui a pouco Deus te usa para gerar outros, porque é assim que Deus faz com todos nós. Ninguém é independente no reino, todos nós somos gerados por alguém para gerar mais alguém. Deu para entender? Todos nós fomos gerados por alguém para gerar mais alguém. E Elias, quando desafia ali, né, os profetas, por causa da queda moral de Israel, por causa de Acabe, que trouxe Jezabel, e toda aquela questão lá dos profetas de Baal, uma sacerdotisa de Azerá, e ele leva e desafia os 850 profetas de Baal, mas só sobem os 400 de Baal, os de Azerá. Jezabel segurou com ela, muito astuta, ela queria saber o que ia acontecer. E Elias chama para cima do Monte Carmelo, num tempo de sequidão, porque ele disse que não choveria, não teria nem orvalho. E ele chama para cima do Monte Carmelo por 2 motivos. Primeiro, ele tira os profetas de Baal do lugar onde eles estavam acostumados a fazer o truque deles, porque eles tinham recâmaras e eles faziam poços e se escondiam profetas ali embaixo, e dessas recâmaras, desses túneis que eles cavavam, e eles faziam uma espécie de um altar a Baal ali. Eles diziam: vejam, povo, como Baal é Deus, e ele responde com fogo. E aí, quando eles mandavam Baal responder com fogo, um profeta de Baal escondido lá por baixo botava fogo por baixo. O povo achava que era Baal que estava incendiando. Era um truque dos profetas de Baal. O que faz Elias? Tira ele do lugar deles e leva lá para cima do monte. Tirou do lugar onde eles estavam dominando e enganando. Deus faz isso com você, te dá estratégia sobre os teus inimigos. Leva para o Carmelo. Por que Carmelo? Primeiro, porque todos veriam a glória do Senhor. Segundo, porque Carmelo significa terra fértil, jardim de Deus. Ou seja, no momento de sequidão, Deus coloca eles num lugar chamado terra fértil, jardim de Deus. Então quer dizer que aqui nesta manhã é terra fértil, jardim de Deus, para encerrar um tempo na sua vida e começar um novo tempo de Deus para vocês, em nome de Jesus. E todo o processo, não é isso que eu vim pregar aqui, de você ver como o Senhor respondeu com fogo, lambeu tudo, até as pedras foram dizimadas pelo fogo. E Elias então fala com o povo, né, até quando concheirei entre 2 senhores, e eles veem o fogo, eles começam a gritar: então só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias então manda que Acabe aparelhe o seu carro, vá embora, porque ele já ouvia barulho de quê? De quê?
chuva. Só que você olhava para o céu, via o que no céu? Nada. Então, em primeiro lugar, meu querido, para você viver um milagre de Deus, você tem que ter um ouvido espiritual. Ouvido espiritual não ouve aqui, ó. É comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele ouvia algo que ninguém mais ouvia. E mandou Acabe sair fora, porque ia cair mais muita chuva mesmo. Que ia mudar aquele contexto todo. Só que aquilo que ele ouviu profeticamente do Senhor, ele foi gerar em oração em cima do Monte Carmelo. Terra fértil, jardim de Deus. E é interessante a forma como você vai ler a Bíblia, depois você lê lá. Ele se agachou e colocou a cabeça entre os joelhos, como cócoras. Por que ele fez isso? Foi um ato profético, porque ele se posicionou na forma como as hebreias pariam seus filhos. As hebreias não pariam como uma mulher deitada na cama, né? Elas pariam assim, faziam uma força de cima para baixo, aproveitando também o efeito da gravidade. Se você for ver lá, quando o povo estava preso no Egito, e que o povo de Israel se multiplicava, as hebreias entravam para dentro do mato com as suas ajudadoras, e lá no mato elas tinham 2, 3 filhos, cortavam o cordão umbilical e já voltavam andando. Tinha 3, 4, 5 filhos dessa forma, irmão. Agachava lá, tinha 1, corta 2, corta 3, corta. Não vai sair não, começa a sair. Se alguém quiser essa unção aí para parir 4, 5 de uma vez, não sei não. Se quiser eu oro por vocês aí. Mas tem irmã abaixando a cabeça, se escondendo dessa unção. É a unção da hebreia, irmão. Tinha negócio de resguardo 45 dias não, mas já voltava andando com uma fiarada. Não era poste não, mas tinha uma fiarada. Assim que se multiplicava o povo de Israel. Deus dava uma força para as hebreias. Ainda bem que a mulher que pare, né, irmão? O homem fica com 37,5 de febre, já fica deitado na cama. Mulher, me dá um cafezinho. A mulher olha assim, com todo carinho. Ô, meu bem, você está? Ô, tô com febre, tô tremendo. 3 cobertas em cima. Ela bota aquele negócio debaixo do sovaco, né, irmão? Aí depois quando vai ver assim, 37,5. E o homem está lá quase derretendo. As irmãs estão assim, é mesmo, é verdade, é isso aí. Se tu tivesse filho, quer ver você carregando 9 meses? Deus é bom, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Mas eu quero te falar de gerar milagres. Todos têm um ventre espiritual para gerar. Você é um gerador de vida. Ventre de mulher é porta espiritual para que venham os filhos de Deus para essa terra, né? Você reparou? É através de Deus, né? Deus vai, sopra, né? Chamar o espírito, né? E o homem se torna alma vivente. E aí a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Em algum momento, né? Quando é que a mulher, ela não sabe quando engravidou, mas Deus sabe, porque o Espírito de Deus veio, soprou o Espírito ali. Por isso que jamais poderíamos aceitar ser a favor de algo que não seja natural da parte de Deus. Aborto jamais, porque se tem vida, tem Espírito. Porque vem de Deus. E vem com propósito. E aí Elias, voltando para Elias foi orar e ele orou nessa posição. Por quê? Porque ele estava gerando em Deus aquilo que ele disse que era necessário, porque Deus era a vontade do Senhor que voltasse. Só que é o seguinte, para vir fogo, veio fogo, para secar, secou. Mas na hora dele orar, ele teve que ficar ali no Monte Carmelo orando e orando e orando, e foi um processo, meu irmão, porque ele mandou o seu ajudante ir olhar para o céu, e algumas vezes ele ia, e quantas vezes aquele ajudante foi olhar? Quantas vezes? 7. E ele vai olhar a primeira vez, ele está, Senhor, tu disseste que ia secar, que não ia ter chuva, nem orvalho, está aí 3 anos e meio, como diz a palavra lá em Tiago, que Elias sujeita às mesmas paixões que nós, mas ele orando e secou, fechou o céu, ele orou de novo e o céu se abriu. Você pensa que foi um estalar de dedos, mas para o céu se abrir de novo, foi ele orar e orando, e orando, e orando, e clamando. Meu irmão, não é porque Deus te prometeu, que as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Deus te prometeu, mas Ele quer que você tenha compromisso com a sua promessa. Continue orando, orando, e orando, e orando, porque Deus está te ensinando a viver a promessa, e você está gerando, porque Deus te chamou para gerar essa promessa. Não desista da sua promessa, continue orando pela sua promessa, não importa o tempo.
Ana gerou no espírito 24 anos, irmãos. Se está demorando, irmão, a promessa é grande. 2 receberam aqui, eu não sei se aí vocês receberam. Eu ouvi 2 falando aqui que receberam. E é assim, né? Quando o profeta lança, quem é esperto recebe, né? Agora tem, como disse o pastor, tem uns irmãos que ficam boiando assim, né? E depois volta para casa, não leva nada. E orando, meu irmão, quantos anos? E Elias naquele processo ali, irmão, naquele ato profético, em cima do jardim de Deus, terra fértil, Carmelo, clamando, e vai lá, e volta, o que tem no céu? Não, céu de brigadeiro, azul, e orando, e gerando, e falando com o pai, vai de novo, como é que está? Céu de brigadeiro, azul, vai, volta, céu de brigadeiro, azul, 4ª vez, como está? Céu azul, não tem nada, volta, como está? Céu azul, não tem nada, volta, 6ª vez, como está? Nada! Como disse a irmã, talvez você esteja aí num momento de silêncio de Deus. Ouça uma coisa, meu irmão, preste atenção numa coisa. Você está no momento de gerar o seu milagre. Ninguém vê sendo gerado, mas está sendo gerado. Você tem que sentir isso. Disse Paulo que ele sentia dores de parto. A força para gerar. Transforma essa dor em motivação para você continuar orando e não desistir. Porque sem ter dor é porque está sendo gerado. Se tem dor é porque algo está sendo gerado. Se tem dor é porque está sendo gerado. 7ª vez, vai olhar. E aí ele volta dizendo o quê? Viu quem foi que ele viu? Agora presta atenção, meu irmão. Você acha que ela era desse tamanho? É a comparação que ele fez pela distância. Onde é que está a nuvem? Aonde? Como é que você enxerga a distância? É fácil. Presta atenção. Qual é o tamanho do avião quando você vê ele no céu? Está cheio de gente lá dentro, do mesmo tamanho que eu e você. Agora, quando você está lá no aeroporto, qual é o tamanho do avião? Quando você está distante da sua promessa, parece que ela é pequena, mas Deus não está fazendo nada pequeno para você. O que Deus está preparando para você é muito grande, mas você vai se aproximando. Quando você vê a promessa pertinho de você, você dá glória a Deus, mas ela é tremenda. Tem gente que vê tudo pequeno, né, irmão? Que o Espírito de Deus abra teus olhos nessa manhã para você enxergar as grandezas do Senhor, o que Deus tem preparado para você, meu irmão. É grande, porque nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele está gerando, é grande, assim como foi a chuva que desceu, é grande, é torrencial, é poderoso o que Deus está preparando para você. É que tem gente que vê de muito longe, irmão. Eu quero profetizar nessa manhã. Olhe com os olhos da fé, está pertinho. Veja o que Deus está mostrando, meu irmão. Desde que Deus está mostrando, é grande. Tem gente que está sempre longe, mas você tem comunhão com o Pai, você tem intimidade com o Pai, para ver exatamente o que Elias viu e que ninguém mais viu. Ele viu chuva poderosa. O que vocês estão vendo agora, eu já vi com os olhos espirituais que Deus me deu. O que vocês estão vendo agora, fisicamente, materialmente, o que você está vendo agora, Deus já me mostrou há muito tempo. Só se realizar agora, mas eu já vi a minha promessa. Veja a tua promessa nessa manhã, ela é tua. E para encerrar, quando ele tomou aquela mulher por Belial, achando que ela estava bêbada, mas na verdade ela estava balbuciando, chorando e clamando, gerando. Depois de todo o seu processo, aquele homem meio que encabulado, mas ainda sacerdote,
chega e diz: volta, e que o Deus de Israel conceda a sua vontade, a sua petição. Ela tomou aquela palavra, foi liberada aquela palavra, ela recebeu aquela palavra. Aquilo que estava sendo gerado naquela hora, ela teve certeza. Sabe quando é que ela pegou Samuel? Lá no templo, quando o sacerdote falou: a vitória é sua, seja concedida a sua bênção, com o Deus de Israel te conceda a sua promessa, o Deus de Israel te conceda o seu milagre, o Deus de Israel te conceda o seu pedido, o Deus de Israel. Naquele momento ela recebeu, o que foi gerado depois foi complemento. Naquele momento a semente estava dentro dela, Samuel foi entregue no templo. Eu quero dizer para vocês aqui, vocês estão recebendo as suas promessas nessa manhã, você está recebendo da parte de Deus. Receba agora e leve para casa o seu milagre. Ela voltou com Samuel no seu espírito, gerou em casa, porque já estava liberada da parte de Deus depois daquele processo. Ela faz o voto de nazireado, não cortar o cabelo, e no tempo de Deus devolve ao Senhor, com um propósito, porque uma geração se levantava. Uma geração se levantava para ser boca de Deus na terra. Porque a geração que existia de Ofni e Finéias era uma geração hedonista, que só se preocupava com seu umbigo e com seus prazeres. Mas Deus estava levantando uma geração a partir de Samuel. Eu quero profetizar nesta nação. Se tem profeta aqui nesse lugar, profetize comigo. O Senhor está levantando geração de Samuel no Brasil, para gerar conforme a vontade de Deus sobre essa terra, para gerar aquilo que é a vontade do Senhor para o Brasil, para gerar e ver acontecer e fazer acontecer o que Deus prometeu para essa nação desde a sua fundação, desde que os primeiros antepassados chegaram aqui, desde que os primeiros filhos de Deus pisaram nesse lugar, desde que os primeiros judeus pisaram nesse lugar. O Senhor está levantando uma geração de Samuel, que está substituindo essa geração hedonista, que só se preocupava com o seu umbigo, que só se preocupava com as coisas humanas e carnais. O Senhor está levantando uma geração de Samuel, de paternidade espiritual, que vai gerar e vai gerar profetas que geram profetas, sacerdotes que geram sacerdotes. O Senhor está levantando uma geração de Samuel no Brasil. E ela, não obstante, cumpre o seu voto, devolve. E como você sabe, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ela entrega um filho e recebe do Senhor quantos? 5 filhos. 5 filhos. Nesta manhã, levante as suas mãos, se você puder ficar de pé. O que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor? Cumprirei os meus votos na presença de toda a congregação. Eu quero declarar que chegou o tempo de você cumprir o seu voto. Chegou o tempo de você cumprir o seu voto, porque chegou o tempo de você ver o seu milagre nascer. Chegou o tempo de todos verem o que Deus te prometeu. Feche teus olhos humanos e abra teus olhos da fé, e enxergue agora o teu milagre aqui nesta manhã. Veja agora a tua vitória, aquilo que você está orando, aquilo que você está orando com dores de parto, aquilo que você está gerando com dores de parto, aquilo que você está clamando e chorando. Eu não sei quanto tempo foi, eu não sei quanto tempo existe, eu não sei quanto tempo até agora, mas eu sei que o Deus que te prometeu, Ele é fiel, fiel é aquele que te prometeu. E este é o dia, 1º de setembro, novos começos, novas oportunidades. Aquele que te prometeu é fiel e vai cumprir, já está em você. Veja, enxerga o teu milagre, veja a tua vitória, porque um dia vão ver aquilo
aquilo que você está vendo amanhã, receba agora da parte do Senhor a vitória para a tua família, a vitória para a tua casa, receba a vitória para o teu ministério, receba nesta manhã o que Deus te prometeu, está sendo gerado e chegou o tempo de nascer, de se cumprir a tua promessa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Como sacerdote e profeta, eu libero, e se você crê, receba, em o nome de Jesus, chegou a tua promessa, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Se você crê, recebe, diga amém, e glorifica ao Senhor em nome de Jesus.